Monstros assustam nossa imaginação desde que humanos se reuniram ao redor do fogo à noite. Vampiros surgem dos mortos e saem de seus túmulos. O homem sentado ao seu lado se transforma em um lobo e te devora. A guerra nuclear cria um lagarto gigante que emerge do mar e destrói uma cidade inteira. Mas nem todos os monstros se escondem nos recantos escuros dos nossos medos noturnos. Alguns andam por aí em plena luz do dia, matando sem propósito ou remorso. Alguns são apenas nossos vizinhos humanos e talvez amigos. Hoje, vamos analisar a vida de Charles Starkweather e Carol Ann Fugate, dois adolescentes de Lincoln, Nebraska. Garoto, garota e onda de assassinatos em 3 semanas deixam 52 mortos. Esse é o filme Assassinos por Natureza, resumido em uma única frase. A história de Oliver Stone sobre assassinato e mídia fez sucesso imediato na bilheteria, mas também foi considerado o 8º filme mais controverso da história por sua violência excessiva e tema perturbador. Stone buscava justificar por que seus personagens do filme se tornariam assassinos por diversão, sem compaixão, e encontrou essa explicação nos pais abusivos. No filme, a personagem Mallory é repetidamente abusada sexualmente pelo próprio pai quando é mais jovem. Com essas memórias como combustível, ela mata com alegria desenfreada. Seu parceiro no caos, Mickey, tem flashbacks dos próprios pais abusivos. 2 pessoas quebradas, unidas por infância trágica e raiva, descontam sua fúria em um mundo que não causou nem impediu seus abusos. Para Mallory e Mickey, todos são vítimas em potencial. Essa história surgiu da mente de Quentin Tarantino, bem conhecido por seus filmes sobre pessoas violentas que matam sem remorso. Não surpreende que ele e Oliver Stone consigam criar personagens tão horríveis. Embora o filme Assassinos por Natureza pareça grotescamente inacreditável, a verdade pode ser ainda mais perturbadora. Tarantino não criou Mickey e Mallory apenas por imaginação distorcida. Ele se baseou em 2 pessoas reais para criá-los. Jovens assassinos que aparentemente não tinham motivo para fazer o que fizeram, nem traumas de infância distorcidos que pudessem ajudar a explicar o motivo por trás de seus assassinatos cruéis e aleatórios. Charles Starkweather nasceu no Dia de Ação de Graças em 1938. Ele estaria morto antes de completar 21 anos, sendo a última execução de alguém em Nebraska até 1994. Nascido com genu varum, que deixou suas pernas arqueadas, e com um problema de fala, ele sofreu bullying na escola primária. Com raiva de seus agressores, ele encontrou uma paixão nas aulas de educação física, fortalecendo seu corpo e ansioso para provar sua superioridade física. Um amigo do ensino médio lembrou que, ao ver alguém mais alto, bonito ou bem vestido, ele atacava para provar a qualquer um que Charles era superior. Apesar das dificuldades, Charles era visto como um garoto gentil, disposto a tudo por quem gostava. Diferente de seu personagem no filme, não cresceu em um lar abusivo. Ele tinha amigos e apoio dos professores na escola. Sem grandes horrores além dos vividos pela maioria, Charles podia ser considerado um assassino nato. Charles começou a namorar Barbara Fugate aos 18 anos, mas ela o deixou por Bob Von Busch, amigo dele. Eles mantiveram a amizade e Barbara apresentou a irmã mais nova, Carol Ann Fugate, de 13 anos, a Charles. Durante 1 ano e meio, eles namoraram sem nenhum indício do rastro macabro de mortes que viria. Carol Ann estava apaixonada. O mais velho e sofisticado Charles lhe dava a atenção e confiança que ela desejava. Ele viu juventude transviada e passou a se vestir como James Dean, fazendo Carol Ann suspirar. Ele ensinou Carol Ann a dirigir, mas ela acabou destruindo o carro do pai dele. Carol Ann queria parecer mais velha e sofisticada, e esse homem de 18 anos dava essa sensação a ela. Diferente de Mallory no filme, Carol Ann buscava uma maturidade precoce, não fugia de abusos. Quando isso levou ao assassinato, ela se deslumbrou com o que para ela era uma vida adulta sem escrúpulos.
Em 30 de novembro de 1957, 6 dias após seu 19º aniversário, Charles encontrou um cachorro de pelúcia em um posto de gasolina para comprar para Carol Ann. Sem dinheiro suficiente, ele explicou que era para sua namorada, mas o gerente Robert Calvert recusou vender fiado. Às 3 da manhã, Charles voltou com uma espingarda. Ele forçou Robert a abrir o cofre e levou o dinheiro. Charles obrigou o homem a entrar no carro, dirigiram até um local isolado e Charles matou o gerente do posto a tiros. Carol Ann gostou do jeito de bad boy quando Charles falou do assalto. Depois que Charles perdeu o emprego e foi despejado do apartamento por não pagar o aluguel, as coisas estavam prestes a tomar um rumo sombrio e sem sentido. O gosto do assassinato lhe deu uma nova vida. Apenas alguns meses depois, em 21 de janeiro de 1958, Charles foi até a casa dos Fugate, armado com um rifle e munição. Ainda há dúvidas sobre o motivo, mas o resultado está bem documentado. Charles atirou e matou Velda e Marion Bartlett, mãe e padrasto de Carol Ann, e estrangulou e esfaqueou até a morte a filha deles, de 2 anos, Betty Jean. Carol Ann e Charles ficaram 6 dias na casa após os assassinatos, dizendo a quem chegava que a família estava com gripe. Corpos foram achados em um barracão da propriedade. Eles fugiram antes da polícia chegar, alertada por uma avó desconfiada que não acreditou na história deles. Carol Ann ficou todo esse tempo na casa sabendo que os pais estavam mortos ali? Como alguém consegue ser tão insensível a ponto de ficar numa situação tão horrível? A verdade permaneceu escondida em mentiras e enganos por todos esses anos. Carol Ann disse que ao chegar em casa, Charles afirmou que a família era refém e todos estariam seguros se ela obedecesse. Ela já questionou onde eles estavam ou como Charles os alimentou e manteve vivos nesses 6 dias. 8 dias após a captura de Charles e Carol Ann, Charles disse inicialmente que Carol Ann era sua refém e deveria ser libertada. Mas a história dele continuava mudando até que ele declarou que ela era uma participante voluntária e que estava até mesmo na casa quando os pais dela foram mortos. Depois de matar a família de Carol Ann, o casal fugiu para Bennett, Nebraska, para a fazenda de August Meyer, de 71 anos, um amigo dos Fugate. Charles atirou em sua cabeça e matou o cachorro dele com coronhadas de rifle. Eles fugiram, atolaram o carro na lama e aceitaram a ajuda dos adolescentes locais Robert Jensen e Carol King. Esses adolescentes foram forçados sob ameaça de arma a levar o casal assassino a um porão abandonado, onde Charles matou Robert e tentou violentar Carol King. Frustrado por não conseguir consumar o ato, ele também atirou nela. No julgamento, Charles disse que Carol Ann atirou em Carol King, enquanto Carol Ann afirmou ter ficado no carro. Ela era uma jovem assustada, com medo de sair do carro enquanto alguém era baleado diante dela? Ou agiu como uma amante ciumenta, matando quem chamou a má atenção do homem dela? No dia 29 de janeiro de 1958, apenas 8 dias após matar a família de Carol Ann, tudo já tinha acabado. O casal trocava de carro durante a fuga e, ao tentar arrombar outro, a polícia foi acionada. Carol Ann correu até a polícia, gritando: "Ele vai me matar! Ele é louco! Ele acabou de matar um homem!" Charles pulou de volta para o carro e fugiu. Uma perseguição em alta velocidade, um bloqueio na estrada e um tiroteio levaram Charles a finalmente se entregar. 11 pessoas, entre elas uma criança e 2 cachorros, foram mortos na breve onda de assassinatos de Charles Starkweather e Carol Ann Fugate. Charles foi condenado à morte e eletrocutado 5 meses antes de completar 21 anos. Carol Ann ficou quase 18 anos no Centro Correcional Feminino de Nebraska, em York. Desde então, sua culpa permanece em questão. Oliver Stone e Quentin Tarantino sabiam que esse casal era ideal para uma história de assassinatos e sensacionalismo da mídia, mas temiam que o público rejeitasse a verdade de que os assassinos mataram sem motivo claro. Eles criaram o passado de pais abusivos, mas a realidade é que os verdadeiros amantes não tinham um motivo. Eram assassinos natos, até mais que os personagens inspirados neles. Em Assassinos por Natureza, o casal deixa cadáveres ensanguentados pelo caminho como migalhas de pão, lembrando um João e Maria sociopatas.
Mas, nessa história, é a mídia que é a casa de doces e o público disposto que faz o papel da bruxa. O tema da relação simbiótica entre a mídia e os assassinos domina Assassinos por Natureza. Wayne Gale, um repórter sensacionalista interesseiro, aproveita ao máximo a história de Mickey e Mallory Knox enquanto eles atravessam o Novo México, Arizona e Nevada, atirando, elevando o casal ao status de heróis cult. Noticiário de TV e criminosos violentos se alimentam mutuamente, criando histórias que satisfazem um público ávido. É inevitável que as duas se cruzem, de modo que, em vez de apenas noticiar crimes distantes, a mídia acaba se envolvendo na história, tendo a morte como consequência natural. Nosso casal real, Charles e Carol Ann, dirigia nas sombras, longe dos holofotes da mídia, esperando matar, sentir emoção e sair impunes. Mas a fome das câmeras fez deles celebridades sombrias e dementes. Oliver Stone explorou isso, ou ele nos acusou de transformar o assassinato em entretenimento? Assim como Charles e Carol Ann na vida real, Mickey e Mallory no filme iniciam a onda de crimes matando os pais dela. Ambos os casais também mataram por ciúmes, misturando realidade e ficção. No filme, o casal leva 3 semanas para matar mais de 50 pessoas. Apesar de parecer horrível, Charles e Carol Ann mataram 10 pessoas em apenas 8 dias. Uma estrela cadente de paixão mortal e reviravoltas sem sentido era tudo que Hollywood precisava para inspirar sua produção. Assassinos por Natureza explora a relação entre assassinos em série e a mídia que os glorifica, enquanto o casal real que inspirou a trama evitava a fama. Em uma reviravolta irônica, Charles Starkweather e Carol Ann Fugate se tornaram o rosto de uma mídia bajuladora, inspirando mais de 8 filmes, 2 músicas e inúmeros livros. Stephen King, mestre do terror, mantinha na infância um álbum sobre Charles Starkweather e disse que o medo desse homem o inspirou a se tornar autor de terror. E, em uma reviravolta perversa do destino, o filme inspirado nos assassinos da vida real foi acusado de inspirar seus próprios assassinos imitadores, incluindo o tiroteio na Heath High School e o massacre na Columbine High School. Então, o que você acha? Será que realmente existe um assassino nato? O que motivou Charles e Carol Ann a cometerem tais atrocidades? O que pode levar alguém à violência, crueldade e assassinato? A mídia é culpada por glorificar a violência? Ou se pessoas com paixão antinatural por matar já existiam muito antes de TV, filmes e livros torná-las infames? Em outras palavras, os sociopatas nascem assim ou são criados? E você acha que reconheceria um assassino a sangue frio se o encontrasse no supermercado ou no posto de gasolina?